Olá, gente! Como combinamos, às segundas-feiras eu venho atualizar vocês sobre o andamento do coronavírus na Europa. Eu estava vendo meus vídeos há uma semana atrás, eu disse aqui na Itália que nós já estávamos com mais de 11 mil casos por dia. Infelizmente, uma semana depois, eu tenho que dizer que nós estamos com mais de 21.500 casos por dia. O crescimento do vírus na Europa está sendo galopante, está sendo assustador. Hoje, muitos países estão tomando providências até drásticas, outros não ainda, mas vão chegar a esse ponto com certeza. Por exemplo, eu vou dizer algumas coisas para vocês de números da Europa, para vocês terem uma ideia. A Itália, como eu já disse, ontem 21.500 casos com 128 mortes. Na França, ontem, tiveram mais de 52 mil casos num dia. Se vocês pensarem 52 mil casos num país com 65 milhões de habitantes, é como se no Brasil, para vocês terem uma ideia, tivesse 200 mil casos num dia, tá? Só para vocês terem uma ideia de como está grave a situação. A Espanha hoje decretou estado de emergência e toque de recolher das 21 às 6. A França já tem o toque de recolher das 21 às 6, mas não está fazendo muita coisa, assim como tem fechado algumas áreas, mas o número lá está crescendo assustadoramente. Portugal, do dia 30 ao dia 3, por causa do feriado, ele proibiu que se expostem, que se movam de um concelho para outro. Fora isso, ainda não está fazendo muita coisa, até porque os números lá não estão tão brincadeira não, e nós vimos ontem, por exemplo, a corrida de Fórmula 1 com pessoas assistindo, com público, né? Então, a gente espera que aqui, em todos os lugares, tomem atitudes para que segurem esse número. A Alemanha vem tendo mais de 11 mil casos todos os dias, está com toque de recolher, foi uma das primeiras que fez. A Polônia fez um semi-lockdown e, inclusive, uma coisa interessante, quem tem mais de 70 anos está proibido de sair de casa, porque está crescendo demais os casos lá. Em Praga, que é a República Tcheca, hoje é um dos países mais atingidos pelo coronavírus aqui na Europa, estão tendo 15, 16 mil casos por dia, assim como a Bélgica. Os países menores estão sofrendo muito. A Suíça voltou a falar sobre um documento que foi feito em março pela Academia Suíça de Ciência Médica e deixa claro que, porque eles estão também quase lotados, que a hora que lotar as terapias intensivas não terá direito à reanimação quem tem mais de 85 anos ou quem tem mais de 75 anos com uma lista de patologias. Por exemplo, com insuficiência renal grau 3 ou com possibilidades com problemas oncológicos com menos de 24 meses de sobrevida, como ideia. Então eles têm uma lista séria ali e diz que vão colocar. Gente, isso é política de guerra. Nós tivemos aqui na Itália no início, em Bérgamo foi feito isso, e vocês sabem, não é legal, é horrível, mas infelizmente eles são frios, falam, olha, nós sabemos que isso é duro, mas já estão conhecendo isso, então saiba que vai ser adotado. E ontem o governo italiano soltou um decreto que a partir de hoje tem muitas coisas que mudam na Itália. Então, o que o governo federal decidiu ontem? Toque de recolher das 23 às 5, salvo se alguma região queira fazer um horário menor. Não pode fazer mais, pode fazer menos, entendeu? Tipo assim, hoje a campanha decidiu que lá começa às 22h30, não tem problema, mas não poderia começar às 24, por exemplo. Bar e restaurantes fecham às 18 horas e mesmo nos horários que estiverem abertos não podem ter mais de 5 pessoas sentadas nas mesas. Palestras quer dizer academias, piscinas e centros de bem-estar como spa, etc., fecham imediatamente. Depois às 18 é proibido consumir bebidas e comidas em lugares abertos e públicos, como parques. Aqui é muito comum, junta aqueles jovens, compra bebida, comida e vão no parque ali comer. 75% da didática da escola superior, que seria o colegial no Brasil, será online. Por que eles fazem com o superior? Porque o superior pode ficar em casa sem os pais e também usa os transportes. Eles querem diminuir a quantidade de gente nos transportes. Ainda voltando para a campanha, que é a região que diminuiu para 22h30 o horário do toque de recolher,
que é Nápoles, acabou de lançar uma hora agora, dizendo que lá, inclusive, a escola média, que seria como se fosse do 4º ao 8º ano, eles também vão ser online lá na campanha. Eles estão cortando porque chegou a números muito menores que da Lombardia, mas lá o sistema sanitário é mais comprometido. Além disso, todas as atividades como cinema, teatro foram suspensas. Aqui na Europa é uma época de muito esqui. Todas as atividades de esqui que sobem aqui naqueles bondinhos, aquele bando de esquiadores, etc., foram suspensas, foram proibidas. Acesso do público em qualquer evento esportivo. Aqui vai ter Fórmula 1 semana que vem, por exemplo, mas vai ser fechada ao público. Então, qualquer evento esportivo não pode ter público. Suspenso todos os esportes de contato. E como eu já disse, em Nápoles, na campanha, eles já proibiram se mover entre cidades, entre províncias. Não pode ir de uma para outra. Fecharam. A escola fica à distância também, a secundária. E o cobre-fogo, que é o toque de recolher, vai para 22h30. Com tudo isso, a gente tá praticamente de novo em casa, porque eles pedem para que a gente não saia. E daí muita gente fala assim, Ana, mas e aí, né? Como é que é? Uma segunda onda, eu digo para vocês, que é muito mais angustiante do que a primeira. Porque você começa a ver o filme passar que você já assistiu e você já sabe como era. E isso, apesar... mas eles... Hoje eu ouvi alguns médicos falando que esse negócio, eles sabem como tratar, etc. Eles dizem, a gente tem mais conhecimento, mas a gente não tem ainda uma fórmula, a gente não sabe como curar de fato. E os casos de coronavírus estão tão graves quanto antes, não é que mudaram. Então a gente ouve coisas que ao longo do tempo a gente começou a se enganar, né? Não, mas agora não tem problema, agora morre pouca gente. É verdade, até agora morreu muito menos gente, mas você vê, uma semana atrás eram 12, hoje já são 128. As mortes de quem tá ficando doente não é na hora, no dia, é daqui a um tempo que a gente vai ver. Então o que eu tenho a dizer para vocês? Aqui nosso momento é complicado, nosso momento aqui com o agravante que tem muita gente que não aguenta mais ficar em casa, e também com o agravante que tem muita manifestação contra qualquer coisa, porque a economia sofreu já, né? Apesar que o governo já levantou mais de 2 bilhões aqui o governo italiano, para ajudar essas atividades de restaurantes e bar que ele está praticamente fechando, e outras que ele está fechando. Só nos resta aguardar. Não adianta a gente falar, tô cansado, não aguento, não vou dar conta, porque tem que dar. Tem que quebrar a cadeia de contágio. Não é que a gente vai fazer isso para resolver, mas não adianta lockdown, porque quando abre, começa tudo de novo. Mas ninguém disse que o lockdown acabava com o vírus. As pessoas dizem que com o lockdown ou com essas medidas restritivas, a gente limita a circulação do vírus. E então limita as mortes, e consegue não deixar os hospitais com problemas sérios. Aí no Brasil, o que eu tenho a dizer para vocês é se cuidem, e já que aí está no momento, esperamos que sim, de decréscimo, aqui nós estávamos quase zerados e a coisa voltou com tudo. Então se cuidem, não levem na brincadeira, não abaixem a guarda, porque a coisa tá aí. E vocês, como sempre, Brasil, vocês podem olhar para os outros países, vocês têm a chance de poderem olhar para os outros países para verem o que não fazer ou o que fazer. Um beijo para vocês, espero que segunda-feira que vem eu tenha melhores notícias. Até lá!